Olá, pessoal! Hoje o nosso tema da nossa aula é a respeito de um grupo de tecidos muito especial e que é responsável justamente por aquela propriedade que nós havíamos comentado na aula de embriologia, que é aquela possibilidade que as plantas têm de crescerem virtualmente de forma indefinida. Tá? Esses são os chamados tecidos meristemáticos. Nós já mencionamos eles na aula anterior, mas hoje nós vamos compreender quem são e onde se situam. Tá? Como eu já havia comentado com vocês, o crescimento dos vegetais ele é diferente do crescimento das plantas, dos animais. Tá? O crescimento dos animais ele é um crescimento que tem características diferentes do crescimento dos vegetais, justamente pela presença dos tecidos meristemáticos que as plantas vão apresentar. Tá? O crescimento dos vegetais ele é um crescimento principalmente dado num sentido axial, é um crescimento em eixo, porque, como nós havíamos comentado, nós sabemos que nós temos a planta constituída por uma parte aérea, né, que está em contato com a atmosfera e cujo objetivo é procurar a luz e fazer as trocas gasosas para o processo de fotossíntese e também expor as partes reprodutivas para que haja o evento de polinização. E a parte de baixo, que é a raiz, que cresce para dentro do solo, cujo objetivo é sustentar o corpo da planta, é também a busca por água e por nutrientes minerais. Tá? Existem outras funções para esses órgãos todos? Existem, mas basicamente são esses dois fatores. E aí a planta cresce em eixo, porque ela vai crescer tanto para fora do solo, em altura, buscando sol, buscando gases, buscando energia para a fotossíntese, quanto ela vai crescer para dentro do solo, buscando água e nutrientes. Outra questão, já os animais, eles vão crescer em todos os sentidos, né? Os animais vão crescer, muitos dos animais vão crescer para cima, obviamente, né? Os animais não vão crescer nesse sentido para cima e para baixo dentro de um limite, né? Imposto pela superfície do solo, né? Então eles vão ter um sentido de crescimento e eles vão crescer também para todos os lados, em muitos dos casos, né? Então além de crescer para cima, para baixo, também vão poder crescer para os lados, né? O sentido de crescimento dos animais como um grupo é muito mais diversificado do que o sentido de crescimento das plantas, que sempre vão ter essa questão do crescimento como um eixo, que vai para cima e para baixo. Tá? O crescimento dos animais também é um crescimento determinado, porque ao crescer e o animal atingir a idade adulta, como é o caso, por exemplo, dos seres humanos, quando a gente para de crescer? Quando lá nos nossos ossos, que nós temos duas partes que formam os nossos ossos, que são as cabeças dos ossos, que a gente chama de epífises, que são geralmente formadas por tecido, que são formadas por tecido cartilaginoso, esse tecido ele vai se multiplicando e vai se depositando cálcio nesses tecidos. Então ele vai ossificando. Quando ele ossifica, ele para de crescer. E aí sempre vai crescendo, crescendo através da divisão das células das epífises. Quando as epífises calcificam por inteiro, não há mais crescimento. Independente do estímulo ambiental que ocorrer em cima desse organismo, ele não vai mais crescer. Ao passo que as plantas têm o que a gente chama de crescimento indeterminado. A planta vai ter claro, gente, sempre lembrando o seguinte, cada grupo de animais e de plantas vão ter um crescimento imposto pela sua genética, tá? Então os animais, os seres humanos vão ter uma variedade muito grande de alturas, mas ninguém vai medir 3 metros, tá? Existe uma imposição genética de máximo de altura dentro de cada grupo de organismos. As plantas também vão ter esse máximo, mas a planta vai ter esse máximo muito moldado pelo ambiente. Porque que acontece? Pensem uma planta que está crescendo num determinado ambiente. Essa planta ela vai ter uma condição ótima de crescimento para a obtenção de água, de nutrientes, de luz, para realizar os seus processos básicos de vida, que são a fotossíntese e também o processo reprodutivo posteriormente. Se ocorrer alguma variação no ambiente, se o ambiente estiver ótimo, a planta cresce um determinado tamanho. Mas se ocorrer uma variação no ambiente que, por exemplo, leve à falta de água, por exemplo, nesse ambiente, em um determinado momento, que se estique uma seca muito grande,
a planta, por um estímulo ambiental, pode voltar, por ação dos tecidos meristemáticos, a investir crescimento de raiz para obter a água que está em regiões mais profundas lá do solo. Então, a planta ela vai poder voltar a crescer nesse momento, independente dessa questão dela já ter atingido a idade adulta. Ela pode voltar a crescer porque há um estímulo que a obriga a crescer nesse momento. Por isso que nós dizemos que há um crescimento indeterminado. É óbvio que também o crescimento das plantas, mesmo sendo indeterminado, ou seja, quando há um estímulo ambiental, a planta pode ser obrigada, entre aspas, a voltar a investir em crescimento de determinada parte do seu corpo, existe também um limite genético onde a planta esbarra. Tá? A questão é, em condições ótimas, a planta nunca vai explorar o máximo da sua possibilidade de crescer, porque ela vai estar com as condições de necessidade dela satisfeitas muito rapidamente. Se o ambiente se tornar um pouco mais inóspito, a planta pode requerer esse crescimento. E aí existe uma análise interessante sobre isso. Tá? O crescimento da planta ela tem essa orientação axial, como eu disse para vocês, parte aérea e raiz. Esse crescimento axial que separa parte aérea de raiz, isso já surge lá na embriogênese, como a gente viu na aula passada. Isso já está determinado lá anteriormente. Quando se forma o embrião da planta, já temos a determinação de que vai haver uma parte aérea e de que vai haver uma raiz para essa planta. Tá? Então o embrião já compreende essa determinação genética que os vegetais vão apresentar. Entretanto, a embriogênese da planta ela ocorre apenas no início do desenvolvimento da planta. Tá? O resto do corpo do vegetal vai se desenvolver posteriormente à embriogênese, porque lembrem-se que lá no embrião a gente tinha visto que vão se formar aqueles tecidos que são chamados de meristemas, que é o que a gente está estudando hoje, que são a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio, que aí sim esses vão dar origem a todos os outros tecidos da planta. Ao contrário do que ocorre na embriogênese animal, onde o embrião já se forma com todos os tecidos verdadeiros. Tá? Então já tem pele, já tem tecido nervoso, já tem tecido do sistema digestório. Nas plantas não. As plantas vão formar o seu embrião com os meristemas e o restante do crescimento da planta vai se dar todo depois do processo de germinação, além do crescimento do embrião, ok? E o que são esses meristemas, então? Merismos, do grego, quer dizer divisão. Como a gente já pode imaginar, são tecidos responsáveis por fazerem divisão celular. Tá? Os meristemas são regiões embriogênicas, ou seja, são células ainda num sentido embrionário, aquelas células que se dividem e que vão dar origem a novos tecidos, ou então populações de células que vão reter a capacidade de divisão muito depois do término da embriogênese. E o que é a embriogênese em planta? A formação daquele embriãozinho dentro da semente. A planta pode continuar crescendo mesmo depois de adulta, por ação desses meristemas que vão se conservar no corpo da planta, ok? Os meristemas, primeiramente nós vamos ter dois tipos de meristemas que vão se formar no início do desenvolvimento daquele eixo que a planta vai apresentar no início do seu desenvolvimento, parte aérea e parte radicular, que são o meristema da parte aérea e o meristema da radicular. Ambos ficam nos ápices, tanto da raiz quanto da parte aérea. Tá? Eles vão ser os meristemas responsáveis pelo desenvolvimento da extensão do corpo do vegetal. Então, a planta vai crescendo em altura, tanto para a atmosfera, né, para fora do solo, quanto para dentro do solo. Tá? Aqui a gente pode ver uma imagem em microscopia. Tá? Aqui a gente vai ter uma região bem densa, bem roxa, bem colorida, mostrando para a gente o meristema apical da parte aérea. Lá aqui acima a gente já tem aquelas folhas primordiais que eu havia comentado com vocês na aula passada. Aqui essas orelhinhas grandes aqui vão ser os cotilédones, tá? E o que a gente percebe de interessante? O meristema que vai dar origem a toda a parte aérea da planta, que vai ser o responsável por esse crescimento da parte aérea, ele é bem denso nessa imagem. Por que a gente está observando isso?
Porque aqui é um monte de celulinha pequenininha se dividindo em grande quantidade e com citoplasma bem denso. Então elas ficam com a cor bem marcada na imagem que a gente está observando. Aqui é uma raiz, a mesma coisa. Ó. Aqui é o meristema apical da raiz. Também observamos o mesmo efeito, ó, bem corado na foto, só que aqui ele não fica bem na ponta, como acontece aqui com o nosso meristema apical da parte aérea. Ele é protegido pelo que a gente chama de coifa, tá? Que é uma estrutura como se fosse um capuz, que faz com que o meristema esteja protegido. Mas por que o meristema da raiz está protegido e o meristema da parte aérea não está protegido? Onde que a raiz cresce? A raiz cresce dentro, dentro do solo. Então, o meristema não fica exposto diretamente, porque a raiz vai crescendo em atrito com as partículas do solo. Por isso que ela recebe uma camada extra de proteção. Dentro do meristema, nós temos dois tipos de célula, as iniciais e as derivadas. As células iniciais vão ser as responsáveis por manter a característica de divisão do tecido meristemático. Tá? Então, sempre que acontece uma divisão de uma célula inicial, uma das células vai se manter no meristema como célula inicial, e a outra célula vai ter um destino para se tornar algum tipo de tecido. Tá? Qual que é a importância disso? Sempre existir uma célula inicial que vai sempre manter a existência do meristema para que ele sempre tenha a capacidade de divisão para a planta quando ela necessitar. Então, as derivadas vão constituir células do corpo da planta. Entretanto, gente, pode acontecer que uma derivada ela vai se dividir inúmeras vezes nos ápices apicais ou radiculares antes dela se diferenciar. Então, quando a gente olha o meristema, tem um monte de célula ali. Tem as iniciais que estão dando divisão dessas outras, mas as próprias derivadas podem ir se dividindo inúmeras vezes antes que ela assuma uma própria função. Essa função vai depender da localização dessa célula dentro da planta, tá? A capacidade de divisão, ela não vai se limitar exclusivamente às células iniciais e aquelas derivadas imediatas que estão logo junto das células iniciais. Os meristemas eles vão se estender à medida que acontecer a divisão das células no meristema, os meristemas vão se dividindo e vão se espalhando pelo corpo da planta como um todo, tá? Então, o meristema apical da raiz e o meristema apical da parte aérea, ele vai dividindo e aí vai distribuindo células de meristema ao longo do corpo de toda a planta, para possibilitar com que haja um possível crescimento da planta, tá? A partir desses meristemas que estão distribuídos ao longo de todo o corpo do vegetal. E esses meristemas vão ser aqueles que a gente já viu na aula anterior, porque são eles que vão dar diretamente origem aos tecidos. Tá? O meristema apical da raiz e da parte aérea, esse meristema apical ele tem como função dividir para crescer a planta. Só que eles vão dar origem a meristemas que vão estar localizados em regiões específicas, que são esses meristemas primários, e esses sim é que vão formar tecidos novos. Então, o meristema apical e o meristema da raiz da parte aérea, esses meristemas eles vão dar origem só a mais células meristemáticas. Enquanto esses meristemas primários, que estão espalhados ao longo do corpo de toda a planta, esses sim vão dar origem a outros tecidos. E eles são a protoderme, o procâmbio e o meristema basal, que a gente já viu na aula passada por alto. Tá? Esses meristemas eles vão ser formados sim durante a embriogênese, eu já tinha mostrado para vocês lá o embriãozinho, quando ocorre a formação de cada um desses meristemas, tá? E eles vão ser tecidos que já são parcialmente diferenciados. Eles mantêm a capacidade meristemática por um certo tempo e depois eles começam a se diferenciar em outros tipos celulares dos tecidos primários do vegetal. E por que eu estou falando primário, gente? Porque são tecidos que ocorrem durante o crescimento primário do vegetal, que é aquele crescimento em altura. O crescimento secundário do vegetal, que é um crescimento em largura, em diâmetro, a gente vai ver num outro momento, porque aí vão se formar meristemas diferentes para esse crescimento. Importante salientar, nem todas as plantas apresentam crescimento secundário. As que apresentam crescimento secundário são aquelas que formam lenho, madeira e crescem em diâmetro, tá?
Então, os meristemas apicais de raiz e de parte aérea vão dar origem, espalhados ao longo do corpo de toda a planta, à protoderme, ao meristema basal e ao procâmbio. A protoderme vai se diferenciar e dar origem à epiderme, que é o tecido de revestimento da planta. O meristema basal vai se diferenciar e dar origem aos tecidos basais da planta, que são parênquima, que é um tecido de assimilação, porque faz a fotossíntese, é um tecido de armazenamento, porque guarda substâncias nutritivas, e é um tecido de preenchimento, porque dá o formato ao corpo da planta, tá? E o procâmbio vai se dividir depois e dar origem aos tecidos de condução, xilema e floema. Então, o crescimento primário é aquele crescimento que envolve a extensão do corpo da planta por conta do surgimento dos tecidos primários. Então, a planta cresce em altura, tá? Acabei de comentar isso com vocês. O corpo do vegetal primário, ele é uma parte da planta que é formado por esses tecidos que nós acabamos de mencionar, esses tecidos que são os tecidos primários, tá? O meristema, como eu já disse, só para reforçar, vai ter a possibilidade de promover o crescimento do vegetal ao longo de toda a vida. E é por isso que a gente chama que o crescimento vegetal tem um crescimento indeterminado. Também é importante salientar, mais para frente a gente vê um pouquinho isso, que o meristema também vai ter uma importância porque ele vai permitir, por exemplo, que haja o desenvolvimento reprodutivo dos vegetais, né? Por quê? Ao contrário do que acontece com os animais, que já vêm com todos os órgãos completos lá da atividade do desenvolvimento embrionário, as plantas não. A gente vai ter, por exemplo, uma plantinha que vai crescendo e que vai botando cada vez folhas novas, né? Então ela não nasce com todas as folhas que ela vai ter ao longo da vida. Ela vai sempre botando ramos novos, folhas novas, e quando ela atinge a atividade, a idade reprodutiva dela, ela começa a lançar mão dos seus das suas estruturas reprodutivas, ao passo que os animais já nascem com as estruturas reprodutivas, de tamanho diminuto, ainda não são férteis, mas já nascem com essas estruturas. Então a diferença é muito grande nesse sentido, e é por isso a importância dos meristemas. Isso é interessante, pessoal, porque existe uma analogia que a gente pode fazer até certo ponto, né, um pouco limitada, mas dá para fazer, que o crescimento das plantas ele se relaciona em certa medida, tá, até certo ponto, a capacidade de movimentação dos animais. Tá? Essa motilidade, entre aspas, das plantas, que é dada pelo crescimento, é que vai permitir que a planta busque nutrientes e coisas que ela precisa para sobreviver e que estejam faltando naquele local por conta de... Ela vai buscar isso como? Alterando o formato e o tamanho dela. Tá? Então, faltou luz, né? A planta é de luz completa, ela está crescendo está crescendo num local iluminado. De repente, houve uma queda de uma árvore próxima, alguma coisa nesse sentido. Essa planta teve um sombreamento em cima dela, ela pode começar, depois de já adulta, e ter um tamanho X lá específico que ela teve durante muito tempo, ela pode agora, depois de muito tempo, voltar a investir no crescimento da parte aérea, para que essa planta supere esse sombreamento que ela está enfrentando, para encontrar mais sol acima desta área sombreada. Então, a mesma coisa acontece quando é com a falta de água e a raiz, tá? Então, isso gera uma determinada motilidade para esses organismos. Eles podem, de alguma forma, se movimentar dentro do ambiente, mesmo sendo sésseis, em busca dos elementos que estão em falta por conta de crescimento. E esse crescimento é dado pelos meristemas. Então, como acabei de dizer, a plasticidade que esses animais, que essas plantas desenvolvem, ela se compara às ações motoras dos animais, tá? Então, de certa forma, o crescimento dos vegetais vai ser, até um certo ponto, o que os animais tratam sob a definição de comportamento. Tá? Isso é uma análise bastante interessante, né, para ser feita. Tá? Características das células meristemáticas. Vamos pensar, uma célula cuja função é se dividir. Então, por que uma célula que vai se dividir vai ter, por exemplo, uma parede celular muito espessada? Se ela vai ter que arrebentar essa parede celular para se transformar de uma célula em duas. Então, a parede celular, quanto mais fininha for, melhor. É uma parede celular delgada.
O núcleo, ele é grande. Claro, né, gente? O núcleo está produzindo todo aquele material responsável para fazer aquele ciclo da divisão celular o tempo todo. Então, o núcleo, em comparação ao tamanho da célula, vai ser um núcleo grande, tá? Os vacúolos é outra coisa, gente. Uma célula que está se dividindo, ela não tem vacúolos grandes. Por quê? Quando se dividir, vai ter que ir um vacúolo para um lado, o outro lado não tem vacúolo, vai acabar dando células de tamanhos diferentes, como a gente viu lá no início da divisão celular, a primeira divisão que as plantas apresentam. Lembra que dá uma célula grande e uma célula pequena? Então, aqui nesse caso, a ideia é vacúolos pequenos e numerosos, que aí fica mais fácil para poder fazer uma divisão de tamanhos iguais na célula, tá? Algumas organelas nem vão estar presentes ainda, tá? Nós teremos os cloroplastos, entre aspas, né, os plastídeos, eles vão estar na forma de proplastídeos, que vão ser aqueles plastídeos que por ação da posição da planta, da célula na planta, vão virar ou um cloroplasto, ou vão virar um plastídeo de armazenamento de substância, ou um plastídeo de armazenamento de pigmentos, dependendo da necessidade da planta no momento. Neste momento, na célula meristemática, ele é um proplastídeo, ou seja, ele pode virar qualquer coisa. Ele está sem uma função específica, mas pode adquirir qualquer uma delas, tá? E vai ter também o citoplasma denso, justamente porque tem poucos vacúolos e numerosos, tá? E aí nós temos os meristemas apicais, parte aérea e raiz, os meristemas primários, que são o protoderme, o procâmbio e o meristema fundamental, e depois, quando a planta for adulta e for apresentar crescimento secundário, vão aparecer outros dois meristemas que são situados lateralmente em relação à planta, que vai ser o felogênio, que vai dar origem ao felema e ao feloderme, que a gente vai estudar depois em crescimento secundário, e o câmbio. O felogênio e feloderme, o felogênio, que é o tecido que vai dar origem a felema e feloderme, ele está falando, na verdade, que ele vai dar origem à casca da planta. Então, quem que tem casca, efetivamente? Planta que tem crescimento secundário, árvores, tá? Então, o felogênio vai ser o meristema que vai dar origem às plantas que vão ter casca, tá bom? E o câmbio vai dar origem ao crescimento do xilema e floema secundários. Xilema e floema secundários, principalmente xilema secundário, nada mais é do que o lenho, ou seja, a madeira que a planta produz. Bom, o crescimento ele é dado por alguns fatores diferenciados, tá? A gente tem que diferenciar um pouquinho o que é crescimento, de morfogênese e diferenciação, tá? O desenvolvimento de uma planta, ele é o somatório de todos esses processos, tá? Que vão levar à formação do corpo do indivíduo. Então, eles vão incluir crescimento, morfogênese e diferenciação. É importante salientar que crescimento e desenvolvimento são coisas diferentes. Uma coisa pode crescer sem se desenvolver. Desenvolver significa o quê, gente? A ganhar aptidões novas, tá? Ganhar funções novas. Isso é o desenvolvimento. Crescimento é aumento de tamanho, então, somente, tá? Então, o desenvolvimento inclui três processos que se sobrepõem. O crescimento, a morfogênese e a diferenciação, tá? O desenvolvimento do vegetal é determinado, de forma geral, pela informação genética que a gente vai ter dentro desse vegetal, tá? Agora, o que acontece é o seguinte, nos vegetais, a célula vai seguir um caminho durante o desenvolvimento no corpo. Então, imagine aquele monte de meristemas dividindo, as células elas vão se encaminhando para regiões distintas do vegetal, tá? E aí é que esse desenvolvimento da célula para formar um tecido A ou um tecido B vai estar ligado em grande extensão à posição que a célula ocupa, tanto na altura da planta, quanto se ela está mais para a periferia do corpo da planta ou mais para dentro do corpo da planta, tá? Então, os fatores ambientais também vão causar influência nos processos de desenvolvimento do vegetal. Crescimento, por sua vez, é o aumento de tamanho. Vai ser a combinação da divisão celular, promovida principalmente pelo hormônio citocinina, e o aumento celular, que é promovido pelo hormônio auxina. Esses dois processos eles podem ocorrer simultaneamente, então a célula está dividindo e aumentando as suas células de tamanho ao mesmo tempo, ou então ela pode ir dividindo, e depois ela começar a aumentar as células que estão divididas, tá? A divisão celular, por si só, ela não promove aumento de tamanho do corpo. Ela precisa que eu possa ter, que nem acontece naqueles estágios iniciais, quando o zigoto vai formar a mórula lá da embriologia animal, né? Eu tenho uma esferinha, que é o zigoto, que se juntou da gameta da planta mãe e da planta filha,
ela vai se dividir em 8 células e não aumenta nada de tamanho. Por quê? Ela não cresceu. As células dividiram, mas não cresceram. Então, para que haja crescimento, eu preciso dividir células e eu também preciso aumentar o tamanho dessas células, tá? E aí eu vou ter a divisão ligada ao crescimento, porque vai constituir um aumento do número de células que podem vir a crescer. Então, olha aí. A célula também tem que dividir para poder crescer, porque quanto mais células para aumentar de tamanho eu tiver, mais vai possibilitar o crescimento, tá? Mas sem aumento celular não há crescimento, tá? Então são coisas que se combinam. E a morfogênese, ela está ligada ao desenvolvimento dos formatos específicos que cada órgão vai admitir durante o desenvolvimento do vegetal, tá? Então, se vai virar uma folha, se vai virar uma raiz, o que vai virar, isso vai estar ligado diretamente ao processo de morfogênese, tá? Então, antigamente, tá, se acreditava que a divisão celular e os planos nos quais as células se dividiam eram a primeira coisa que acontecia. E depois é que acontecia a expansão de um determinado órgão, que aí ia determinar como que esse órgão ia ser. Hoje em dia, tem evidências de que, na verdade, primeiro o tecido se expande para depois ele ser subdividido em unidades menores por divisão celular e aí ir formando os órgãos. Ou seja, a divisão e a diferenciação são posteriores ao processo de morfogênese. Então, primeiro a expansão para depois ocorrer a divisão e a diferenciação. E o que é essa tal dessa diferenciação? É o processo pelo qual as células que têm mesma constituição genética, todas têm os mesmos cromossomos, os mesmos genes, elas vão se tornar células diferentes. Então, como é que uma célula que é diferente, que tem a mesma informação genética que todas as outras, que todas, né, a mesma constituição genética que todas, porque veio lá do meristema, de divisão do meristema, e aí todas têm a mesma informação genética, como é que elas vão se transformar em células diferentes? Como é que uma célula meristemática vai dar origem a todas essas outras células que são completamente diferentes umas das outras e assumem funções completamente distintas, né? Como que isso pode acontecer? Se todas as células têm a mesma constituição genética, a presença das mesmas proteínas e enzimas, o que vai acontecer? Todas com a mesma constituição genética, mas uma vai ter uma enzima para uma coisa, outra vai ter enzima para outra. Isso vai acontecer graças ao controle da expressão gênica, tá? Por exemplo, fibras e células de colênquima, elas vão ser responsáveis por sustentação. Entretanto, as fibras, né, que é esclerênquima, são rígidas. O colênquima, que também faz sustentação, entretanto, ele é flexível. Então, como que pode, a partir de uma célula meristemática, que tem as mesmas informações genéticas que todas as outras células, eu formar uma célula que tem uma estrutura tão rígida e uma célula que é de sustentação também, mas que é flexível? Porque durante o desenvolvimento, o que vai acontecer? As fibras vão aumentar a expressão de genes que vão produzir enzimas que sintetizam e depositam lignina na parede celular. E aí ela fica rígida, dura e muito forte. Enquanto o colênquima vai, a partir da regulação da expressão gênica, fazer a expressão de enzimas que sintetizam e depositam pectinas na parede celular, tornando essa célula com uma parede muito mais flexível. Dentro dos vegetais, nós podemos observar linhagens distintas de células dentro de um mesmo órgão, tá? Mas a diferenciação da célula não está ligada à linhagem do órgão. Então, não está ligada de onde veio. Veio dessa linhagem de células de meristema que se formou aqui. O meristema se dividiu e deu origem a uma linhagem A, B, C, D de células. E então quer dizer que todas as células que vieram da linhagem A do meristema vão ser células de parênquima, as B vão ser floema e as C vão ser fibras? Não. Qual que é o fator que determina então a posição final da célula no órgão que está em desenvolvimento? Se a célula de uma linhagem específica for realocada em uma posição distinta da sua posição original, ela vai se diferenciar uma célula com uma função e um formato diferente, apropriado a essa nova posição que ela apresenta dentro do corpo do vegetal. Tá? Então, isso é muito importante, porque existe uma espécie de comunicação entre as células vegetais,
que dá uma comunicação que a gente chama de comunicação de informação posicional da célula. Então a célula vai crescendo, ela pode ir se afastando mais para a periferia da célula, do órgão, ou ela pode ficar mais para dentro do órgão, e aí dependendo se ela está mais lá dentro do órgão, ela pode virar um parênquima, por exemplo, ou pode virar um tecido vascular. À medida que se ela se afasta e vai para a superfície do corpo da planta, ela vai ter informação para ser um parênquima, talvez um colênquima, ou até mesmo uma epiderme, que é a camada mais externa de células. Então quem vai definir isso vai ser, na verdade, a posição que a célula ocupa dentro do corpo da planta e não a origem dessa célula a partir da divisão do meristema inicial, ok?